Bom dia, meus queridos alunos. Estou com bastante saudade para a gente começar, né? E eu montei uma pequena aula para a gente começar e para que eu também tenha uma ideia de como a gente vai trabalhar daqui para frente. E essa aula, ela vai dar continuidade um pouco ao que a gente estava fazendo. Ela vai partir da nossa visita à Pinacoteca e a partir desse momento a gente vai ter um novo caminho para aprender história da arte. Junto da aula, eu vou passar para vocês alguns outros materiais de estudo, caso vocês tenham interesse. Mas a aula em si, com pouquíssimos slides, é suficiente para que vocês tenham um entendimento do que nós faremos a princípio. Então, essa aula ela tem dois intentos. Um deles é para que a gente compreenda as obras e os movimentos. Ela é a parte 1 de uma aula mais completa. E o começo do trabalho de leitura de imagem, a bem da verdade que vocês já começaram a fazer, mas agora um pouco mais sistematizado, tá? A gente vai trabalhar com as obras nacionais nesse momento, mas quase sempre eu vou trazer um contraponto de uma obra internacional, tá? A obra que nós vamos contemplar para o nosso trabalho é uma obra que está na Pinacoteca, que é Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior. Essa obra, ela veio de um movimento super importante, que é o movimento neoclássico. Gente, vocês vão ver uma coisa que é bacana de entender na arte, mas ao mesmo tempo um pouquinho complicado. Tem movimentos que têm mais que um nome, e é o caso do neoclássico. Então, o neoclássico ou o neoclassicismo, ele praticamente quer dizer a mesma coisa do que academicismo ou romantismo. Por quê? Porque o neoclassicismo e o romantismo, eles andam juntos. O Argan diz que são duas faces da mesma moeda, tá? E o academicismo significa academia. E o neoclássico e o romantismo, ele também veio de dentro da academia. O que seria a academia? A escola, né? A escola acadêmica. Quando é que isso tudo acontece? A partir do século 17, mais ou menos, né? Até o século 19. Principalmente no Brasil, a gente vai falar aí do século 19. Tem vários motivos para o neoclassicismo acontecer. Um dos motivos mais importantes e sem dúvida para mim, é a mudança filosófica da pregação da tolerância. Mas existem outras mudanças sociais que aconteceu nesse mesmo momento, que é a Revolução Francesa, a Revolução Industrial Inglesa e um reviver. Por que neoclássico? Neo, gente, de novo. Então, novo clássico. Então, significa que um clássico já aconteceu. Bom, isso vocês já sabem, ele já aconteceu mesmo, vocês já sabem que ele aconteceu, porque a gente já estudou, né? O clássico romano, o clássico grego. Então, depois a gente tem o Renascimento, que é essa busca toda dessa teoria clássica, lá de trás, dentro de proporções, aquilo que tem que ser uma beleza perfeita, né? O corpo perfeito. E aí a gente vem dessa tradição e o neoclássico vai em busca novamente desses princípios, tá? E é óbvio que não pode ser a mesma coisa, mas ele vai reviver esses princípios estéticos da antiguidade, tá? É um movimento artístico-cultural e vai marcar muito a ascensão da burguesia. Gente, quem são esses burgueses? Isso é uma coisa bem legal. O burguês, na verdade, ele é aquele homem que não tem título, tá? Ele não tem cultura, mas ele tem dinheiro. Ele é o homem que vai agora comandar o mundo, porque ele tem aquilo que se necessita, porém falta a ele, né, a cultura, a nobreza, os títulos. É nesse momento que você vai ver aqueles casamentos muito bem arranjados, tá? Então eu tenho lá um príncipe, né? Eu tenho alguém com um bom título que não tem dinheiro, mas aí vai se casar com uma burguesa, né, de família rica.
Então começamos aí essa relação, tá? Essa relação dessa ascensão da burguesia também está ligada à origem do iluminismo. O que é o iluminismo, né? É uma reação contra a aristocracia, né? Contra aqueles que mandavam na época. Então, agora eu tenho uma nova formação cultural. Tá? Ela é uma formação cultural diferenciada das anteriores. Para que a gente deve compreender um pouquinho esse processo todo? Por um motivo muito simples, né? A arte, ela é eco dessas novas ideias, tá? Ela vai trazer o subjetivismo, o liberalismo, o ateísmo e a democracia. Essa ideia. Não se consegue isso da noite para o dia de pronto, vamos dizer assim, né? Mas é claro que a gente está num mundo de mudanças. Nós temos essa revolução industrial que eu falei para vocês, são novas tecnologias, máquina a vapor, trem, metalurgia, tear mecânico, isso muda o mundo. A Revolução Francesa, que tem uma ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, né? Não tem mais o absolutista, a ideia de rei, né? Esse privilégio da nobreza, eles querem que caia por terra, porque todos somos iguais, né? E num contexto social de mudanças. Eu acho que eu já fiz esse comentário, mas é importante a gente entender que o mundo ele estava muito restrito a pequenos espaços. E a partir desse momento, a gente vai andar para grandes mudanças quando eu vou trabalhar e vou encontrar outras pessoas. Eu vou me dar conta que existem pessoas muito diferentes de mim, culturas completamente diferentes de mim, e, ao mesmo tempo, eu tenho os iluministas na França dizendo que o mundo deve ser feito a partir da razão, do conhecimento, da sabedoria, tá? Da verdade. Então, para tudo isso, nós devemos fazer experimentos científicos, né? Nós temos que ordenar o conhecimento. É nesse momento que vem o que a gente chama de hoje, né, de enciclopédia, né, onde os conhecimentos devem estar ali colocados para a gente, tá? Nessa ideia toda, né, a gente tem várias influências, tá? Eu tenho uma Europa, uma América, uma independência dos Estados Unidos, do Brasil, tudo isso vai adentrar esse novo pensar, essa nova forma de pensar o mundo, tá? Fim da monarquia, acabar com a desigualdade, respeitar a autonomia, direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, melhoria das condições sociais. É nesse momento que se começa uma discussão do que é direito nessa sociedade, tá? Então, esse novo homem nessa sociedade burguesa, capitalista, é um novo homem. Ele deve ser esclarecido, ele deve ser racional, tá? Ele não é um homem que está ligado apenas a um comando de Deus ou de qualquer Deus, tá? E ele agora vai tomar à frente a sua vida com a sua racionalidade. Porém, esse homem também, ele é passional, ele é muito romântico, ele é muito emotivo, principalmente no mundo da arte. Tem um pensador bastante importante, né, que é Descartes. Ele diz o seguinte: penso, logo existo. Então, a base da existência do ser humano é a sua razão, o seu pensamento, né? Nós somos diferentes dos animais que agem como instinto, tá? E também não devemos elevar a religião e a paixão por Deus a coisa do irracional e do impalpável, né? A gente tem que pensar racionalmente essa ideia que tem aí desse período iluminista, tá? Bom, na pintura a gente vai trabalhar principalmente a pintura desse período. A escultura desse período é uma escultura muito pobre, tá? Então ela não é uma escultura que nos interessa falar, comentar, porque ela é uma escultura muito fria, são poucas as esculturas desse período que realmente nos interessariam falar. A gente vai falar muito de escultura quando a gente voltar a adentrar aqui mesmo nos processos de Brasil, um pouquinho numa volta aí que eu vou fazer uma ida e vinda do barroco brasileiro, do qual a gente não entrou ainda, tá? Essa pintura neoclássica, ela tem traços de força, mas ela, ao mesmo tempo,
ela tem uma leveza, uma fragilidade, tá? Ela é calma, ela é racional, mas ela, antes de tudo, ela é muito técnica. Ela tem uma palidez, uma simplicidade. E os temas, que é o que eu mais preciso que vocês tenham em mente, é que os temas eram ou greco-romano ou mitológicos. Então, para a gente, isso é um